Quando amamos, o amor nos fortalece ou nos enfraquece? Quando sentimos medo, nos encorajamos ou nos acovardamos? O amor e o medo estão no mesmo caminho. Afinal, quando amamos algo, temos medo de perder. Mas existe amor sem medo? É esse o dilema de Joel neste 6º episódio de The Last of Us. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na análise desse episódio que pode ter parecido mais calmo, mais lento, mas, meu Deus, um episódio cheio de significado. E eu diria que o episódio mais importante até agora para o desenvolvimento dos personagens. A gente tem bastante coisa para falar nesse vídeo, então eu imagino que ele vai ficar grande. É por isso que eu vou tentar ir o mais rápido possível nos temas aqui desse vídeo, para ele não ficar muito grande. A gente começa o episódio com Joel e Ellie invadindo a casa de um casal de senhores. Aqui a gente consegue notar como o relacionamento do Joel e da Ellie, depois de 3 meses após o último episódio, ele já tá bem mais maduro. E os dois eles estão agindo como uma certa sinergia, uma certa simbionte ali, um complementando o outro. Se você não percebeu, percebe como eles fazem o papel de policial bom e policial ruim, enquanto eles estão interrogando aquele casal de senhores. A Ellie, ela já se sente tão confortável com o Joel que ela já consegue ser teimosa com ele. Enquanto ele mandou ela ficar lá em cima, ela só simplesmente desceu indo contra as suas ordens. Quando aquele casal de senhores fala sobre o tal Rio da Morte, a Ellie não sentiu medo algum, mas o Joel sentiu, e ele sentiu por ela. O medo e talvez a possibilidade de perder a Ellie ativou em si um ataque de ansiedade. Joel pausa, respira, enquanto isso, Ellie continua ali falando no seu ouvido. Joel nem sabe o que está por vir naquele rio, mas ele já está sentindo medo a ponto de ter um ataque de ansiedade. Isso é o básico de quem sofre desses problemas. A gente está sempre com medo do futuro, a gente nem sabe o que está por vir, mas a gente já está sofrendo muito tempo antes. A gente consegue perceber como a Ellie está muito mais carismática, muito mais engraçada, o que nos faz sentir um certo apego a ela, especialmente nesse episódio. A gente já tá apegado a ele, mas nesse episódio a gente acaba se apegando muito mais. E tudo isso junto com aquela trilha sonora original do jogo. Putz, mano, eles andando ali naquela neve, foi lindo, né? Essa trilha sonora do Gustavo Santaolalla é muito boa. Eles então param para acampar e Joel olha para cima. Nossa, Joel olha pra cima porque Ellie é luz. Quando ele tá olhando pra cima, ele vê Ellie e as estrelas, ou talvez só as estrelas, uma vez que Ellie também é luz. Ellie é o sol, a estrela que começou a iluminar o seu caminho, a amanhecer os seus dias escuros. Naquela famosa frase do jogo, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz, acredite nos vagalumes. Como eu já disse várias vezes durante outras análises do canal, a Ellie é luz. E ela pode ser comparada com uma estrela, porque diferente dos vagalumes, são pequenos seres que emitem luz própria, o suficiente para serem avistados na escuridão, seja vagando pela mata ou lutando contra uma ditadura, é o suficiente apenas para inspirar algumas pessoas, enquanto Ellie é luz o suficiente para dar esperança a um mundo inteiro com a possibilidade de uma cura. Joel e Ellie estão numa perfeita harmonia, o suficiente para que Joel possa dormir enquanto Ellie vigia, diferente do 4º episódio. Ellie também tem esse carinho com Joel, Ellie também busca cuidar de Joel. Isso porque ela vê muitas vezes ele como inspiração, da mesma forma que uma criança olha para os seus pais. Para Ellie, Joel é o seu herói, e é por isso que ela quer imitá-lo em vários momentos, pedindo para ele ensinar ela a caçar, ela ficando de vigia assim como Joel fica, ou até mesmo quando ele assovia, e mais pra frente ela tenta aprender também. Avançando um pouco mais no episódio, a gente tem finalmente o reencontro entre Joel e Tommy, o que faz com que seu primeiro objetivo, o objetivo inicial lá do primeiro episódio, seja atingido, que era encontrar o seu irmão.
mas esse já deixou seu objetivo de Joe faz muito tempo. Talvez no episódio 6, quando a Tess pede pro Joe levar a Ellie até os vagalumes. Uma curiosidade que a gente tem aqui é que durante o diálogo ali na mesa a gente vê uma garota que seria possivelmente a Dina. A cidade de Jackson é a maior prova viva de que uma comunidade ainda funciona aqui nesse mundo. E olha, eu falei comunidade, exatamente, eles são uma comuna. É a prova viva de que o comunismo funciona. E funciona muito bem. Uma pena que a gente tem que chegar a esse ponto para que as coisas funcionassem. Isso é um diálogo que até mesmo o Joe chega a falar para Ellie mais para frente, em que o mundo era dividido entre duas pessoas, uma que queria tudo e a outra que queria que ninguém tivesse nada. Essa talvez seja uma pequena crítica ao nosso mundo capitalista, onde a desigualdade social é muito presente e pessoas estão ficando cada vez mais ricas enquanto outras estão ficando cada vez mais pobres. Mas num mundo onde tudo acabou, dinheiro e poder não importa mais. O que importa é a comunidade. São pessoas se ajudando para que um grupo inteiro sobreviva e ninguém passe por problema nenhum. Olha só esse texto, que gostinho bom que ele tem. É interessante notar que durante todo esse episódio, o Joe ele fica extremamente incomodado com duas palavras da Ellie: o nós e a gente. Quando a Ellie pergunta pro Joe o que nós vamos fazer depois, Joe fica incomodado e ele deixa claro que não existe nós. Depois, quando a Ellie tá conversando ali com o Tom e com a Maria, ela fala que a gente passou por muita coisa. Joe também fica meio incomodado, porque nesse momento Joe já percebeu quão apegado ele tá a Ellie e ele já tem a ideia ali de abandoná-la, deixar ela com o Tommy. Mas numa conversa com o Joe, o Tommy ele também tem algo a perder. O Tommy finalmente, no meio de tudo isso, ele encontrou o seu objetivo. Maria está grávida. Ele agora é um pai de família. Ele também tem muita coisa a perder nessa missão suicida de levar ele até o outro lado do país. Só que o medo do Joe torna ele egoísta. Ele tem tanto medo de passar pelo que ele passou com a Sarah que ele acaba fechando os olhos e não enxergando toda essa realidade do Tommy, por exemplo. O que obviamente deixa o Tommy muito frustrado. Joe é o seu irmão mais velho. Como a própria Maria diz nesse mesmo episódio, Joe é como uma inspiração para Tommy. Tommy segue o Joe cegamente a todo lugar. Uma aprovação, um parabéns, era tudo que Tommy queria. Mas o egoísmo do Joe não deixa isso vir à tona, frustrando o Tommy, que diz que não é porque o tempo do Joe parou, que a vida dele parou, e ó, vamos fazer aquela relação com o relógio, não significa que a vida do Tommy também tenha que parar. O medo do Joe não quer mais que sua vida ande. O medo do Joe quer que sua vida fique parada, exatamente onde ele tá, porque ele passou 20 anos naquele lugar. Essa dor já tornou confortável para ele. E talvez sair da sua zona de conforto é o que cause todo esse medo nele. Medo que é responsável por um segundo ataque de ansiedade, que o acalma depois de Joe supostamente ver um fantasma da Sarah, uma garota muito parecida, e percebe que é isso que o acalma. Falando da Sarah, é muito interessante ver que na casa do Tommy e da Maria tem um memorial para Sarah, tem um memorial para o Kevin, que era o filho da Maria, que por acaso tinha só 3 anos quando morreu, e ele morreu 2 dias depois da Sarah. Muito interessante isso. Mas esse memorial mostra que Tommy também vivia naquela casa, Tommy também convivia com a Sarah, ele também lida com a dor de perder a sobrinha. Claro que sua dor não é tão grande quanto a do Joe, que era o pai, mas ainda assim, Tommy lá no fundo também sente que a morte dela pode ter sido sua culpa. Talvez por isso que ele tenha tanto medo de se tornar pai agora. E também por isso que ele precisa tanto da aprovação do Joe. É nesse momento da história que Maria conta para ele sobre Sarah. E aí ele descobre sobre a garota. O que talvez fosse a peça que faltava no seu quebra-cabeça para ela desvendar o Joe. Com essa peça tudo começa a fazer sentido na cabeça dela. Tudo começa a fazer sentido no comportamento do Joe. Mas lembra
Ellie já vê o Joe como seu pai e ela defende ele com unhas e dentes para Maria, dizendo que ela sabe sobre o Joe e que ela sabe das coisas ruins que ele já fez, mas ainda assim ela o segue. E Maria dá um mini foreshadowing e ela fala algo que acontece nesse episódio. Ela diz para tomar cuidado, as pessoas que a gente confia são as pessoas que traem a gente. E é entre muitas aspas o que acontece aqui quando o Joe pensa em abandonar Ellie. E aí a gente chega no momento chave do episódio. A conversa entre Tommy e Joe. Joe, ele conta o seu verdadeiro motivo para Tommy. O porquê de toda essa missão, ele conta da morte da Tess. Ele conta que a Ellie é imune, que ela foi mordida há muito tempo e ainda assim ela não se transformou e que a imunidade é real. O Tommy entende a importância da missão do Joe, porque a Ellie ser imune, ela é responsável por milhares, talvez milhões de vidas que ainda existe nesse mundo. E é no diálogo desses dois que a gente vê que Joe, ele viveu muito tempo na escuridão. Sabe quando a gente tá no escuro por muito tempo e chega alguém lá e acende a luz, o nosso olho fica todo, a gente fica todo bugado? Isso aconteceu e tá acontecendo com Joe. Ele viveu tanto tempo na escuridão que quando a Ellie chegou à luz, o seu olho demorou para se adaptar e ainda tá se adaptando. Só que a cada dia que passa, essa adaptação com a luz se torna cada vez mais confortável. O Joe passou muito tempo no escuro, mas de repente, seus dias foram iluminados com sorrisos, piadas, teimosias e até mesmo puxões de orelhas de uma criaturinha de 14 anos. E quando o Joe menos esperava, ele se deu conta de que ele amava Ellie, como se fosse a sua própria filha. Mas Joe, consumido pelo trauma, ele acredita que o medo o acovarda, o enfraquece. O pânico de reviver os seus traumas novamente com a perda e o luto o consome, trazendo à tona a ansiedade, a arritmia e a paralisação do seu corpo, que faz Joe acreditar que ele não consegue mais defender a Ellie como ele fazia. E o Joe, ele acredita tanto nisso, mas tanto. Ele esqueceu que ele é tão capaz de defender a Ellie que ele, com uma sniper a metros de distância, não errou um tiro para proteger a garota de vários infectados que estavam por ali. Esquecendo dos seus atos, dos seus feitos, o medo acovarda Joel, fazendo ele entregar Ellie a Tommy. Enfim, abandonando-a. Tommy só aceita a missão porque ele sabe a importância da Ellie sendo imune. E talvez esse seja um feito para se redimir o seu passado e também para proteger o seu filho. Mas para toda ação a gente tem uma reação, como disse Isaac Newton. E não, isso não era uma citação planejada aqui nesse vídeo, tá? Inclusive esse vídeo nem vai ter citação filosófica, porque eu acho que ele em si já é uma grande filosofia. Falei bonito. Mas como eu disse, toda ação tem uma reação. E para Joe se proteger dos próprios medos, ele acaba trazendo à tona o medo da Ellie. O maior medo da Ellie, que é ficar sozinha. Ela tinha dito isso pro Sam. Claro que o Joe não fazia ideia disso. Ele acabou trazendo à tona esse medo, o que faz Ellie relembrar de todos que ela já perdeu. E Ellie não quer que Joe seja só mais uma dessas pessoas. Ela diz que deixando ela sozinha com outra pessoa não vai deixar ela mais segura, e sim vai deixar ela com mais medo ainda. Mais medo de ter sido traída por aquele que tinha a sua confiança e a sua admiração. Só que na reação da Ellie, ela acaba tocando na cicatriz de Joe, a Sarah. A sutil mudança de expressão no rosto do Joe é muito notável quando o assunto é a Sarah. É um lugar tão doloroso dentro de Joe que o faz não pensar direito. E ele diz pra Ellie que ela tem razão. Ela não é a filha dele e nem ele é o pai dela. Mas será que ele estava dizendo isso pra Ellie ou ele estava tentando se convencer de que isso era verdade e assim deixando tudo aquilo mais leve pra ele, pra tentar se convencer desse fato, pra quando ele deixar Ellie ser mais fácil, ele acabou magoando tanto ela quanto ele. Joe então vai dormir e ele lembra de Sarah. O relógio é a primeira coisa que a gente vê em cena e é o relógio consertado, pra gente lembrar de que essa é uma época em que seu tempo não tinha parado. Seu flashback vem de muito antes dessa pandemia. Joe, com tanto medo de perder alguém que ele ama,
ele acaba perdendo por se acovardar. Para que ele consiga continuar a seguir em frente, ele precisa se perdoar o seu passado, e para que ele consiga fazer isso, ele precisa de Ellie. Então Joel percebe que o único caminho para ele não perder a Ellie de vez é ele enfrentando os seus próprios medos. E ele não vai enfrentar sozinho, porque ele vai ter a Ellie do seu lado o tempo todo, fortalecendo. Joel volta atrás e Ellie o perdoa facilmente, porque Ellie ama o Joel. E é muito fácil perdoar alguém que você ama. É por isso que Ellie o perdoa por ter matado inocentes no passado. É por isso que Tommy o perdoa por ter matado os inocentes no passado. Mas só quando o Joel se perdoar que ele vai poder seguir em frente. E quando eu digo que ele precisa se perdoar por matar inocentes, a Sarah, ela tá inclusa nisso. Pois bem, deixado toda essa bagagem para trás lá em Jackson, Joel então se permite amar. E as cenas seguintes são uma das mais lindas. O toque é mais recorrente, o abraço da Ellie ali por trás do cavalo. A conversa é muito constante. Se antes respostas curtas e grossas de Joel dominava ali as conversas, as interações entre os dois, agora monólogos são ouvidos sobre qualquer tipo de assunto. Não que Ellie estivesse interessada em saber sobre futebol americano, mas ela estava interessada em Joel falar sobre futebol americano. O aprendizado começa a ser muito constante. Joel finalmente confia na Ellie e ensina ela a caçar. E ó, muito interessante ver como os dois agora se projetam. Joel aceita o caloroso toque. Não é como antes. Antes ele mantinha a distância dela, mas agora um projeta-se o corpo para o outro quando estão conversando. Isso é notável, por exemplo, na proximidade dos dois quando ele está ensinando ela a atirar com o rifle. Quando Joel se aceitou, se perdoou, se tornou muito mais fácil para ele contar para Ellie sobre o seu passado e sobre seus planos do futuro. Joel conta, por exemplo, que queria ser cantor. Joel conta com que ele trabalhava antigamente. Joel conta com muita facilidade que um dia era algo que lhe trazia dor. E foi nesses momentos que Joel finalmente adotou Ellie como a sua filha. Sendo breve ali na parte da universidade, Joel finalmente encontrou coragem e força para que ele possa proteger a Ellie, mesmo que isso custe a sua própria vida. Mas, afinal, o que Joel extrai de todo esse dilema que eu falei lá no começo desse vídeo? Ao final desse episódio, Joel conclui que não dá para amar sem o medo. Mas quando Joel aceita o medo, ele é capaz de ser feliz de novo. Afinal, o amor e o medo eles andam juntos, porque não dá para você perder algo que você não ame. Pois é, essa análise foi bem mais longa do que o normal, mas a culpa não é minha, que o episódio foi maravilhoso. Meu Deus, essa série tá encantadora. Aviso rápido, a última análise que a gente fez foi do terceiro episódio. Tá faltando o quarto e quinto, eu tô postando o sexto. Pois é, pode ser meio confuso, mas eu ainda postarei desses 2 episódios. É que eu tive algumas semanas em que eu não consegui postar vídeo, porque eu tava focando muito nos shorts pra gente, atingir a monetização. E aí agora que eu já atingi a monetização, eu tô trazendo à tona, tirando esse atraso que eu deixei. E eu não queria deixar pra falar desse episódio daqui a algumas semanas, então eu tô falando dele agora, mas ainda assim vai sair vídeo do quarto e do quinto episódio. Eu vou até deixar aqui o card, que se não tiver aparecendo é porque não saiu ainda, mas quando sair vai ter o cardzinho aqui, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado desse texto, toda essa análise. Você pode mostrar isso pra mim clicando em gostei aqui, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, porque a sua inscrição é muito importante. O canal tá cada vez mais crescendo e eu tô amando ver isso, ok? Sendo assim, muito obrigado por terem assistido. Valeu, falou!